Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Agostinho Bastos. Glorifico a Deus em nome de Jesus, pelas nossas vidas, pelo nosso entendimento. Hoje eu gostaria de estar falando sobre a Bíblia Sagrada, né? Nosso manual de fé e prática. E antes de tudo, né? Eu gostaria de estar estudando, falando um pouco sobre a Bíblia, porque nós vamos passar uma grade de estudos e vamos estar lendo a Bíblia junto. Vamos estar lendo o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e explicando, né, para nós termos o pleno entendimento, né? Então, mas antes de tudo, nós tínhamos que conhecer a Bíblia e por quem ela foi inspirada, né? Toda a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar bem atento a isso, né? Vamos estar lendo os versículos bíblicos ao qual o nosso Deus Todo-Poderoso enviou a Sagrada Escritura, a Bíblia. A Bíblia Sagrada ela não foi escrita por homem, nem homem algum, né? Ela foi escrita pelo Espírito Santo e usou homens santos, homens de Deus, para estar escrevendo a Bíblia Sagrada. Vamos dar uma olhada no capítulo de 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós já vemos o primeiro aspecto, né? E já vemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não há um versículo, uma frase, um capítulo que não seja inspirado pelo nosso Deus. Então, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então é um livro sagrado, é um livro santo, é um livro poderoso, amado. Então vamos conhecer um pouco da descrição da Bíblia Sagrada, que começa com as tábuas da lei, lá com Moisés, né? Então vamos ter algumas descrições. A Bíblia tem 1189 capítulos, distribuídos entre 66 livros. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 39 livros. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 27 livros. Então a Bíblia ela é uma biblioteca. Na verdade, ela não é um livro só. Ela contém 66 livros. Essa é a descrição da Bíblia Sagrada. E ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então todas as palavras que tem que ser faladas ali tem que ser mencionada através do Espírito Santo de Deus. E ela tem um foco, uma teologia universal, ela tem um sentido. E toda a nossa igreja tem que estar pautada na Bíblia. Nenhuma igreja pode ser fundada fora da Bíblia. Nenhum conselho pode ser dado fora da Bíblia. Se a igreja não estiver na direção da Bíblia Sagrada, da doutrina dos apóstolos, da doutrina do nosso Deus Todo-Poderoso, essa igreja ela se torna anátema. Então nós vamos ver alguns versículos que eu vou passar para a igreja. Então vamos observar alguns textos bíblicos que apontam para o Espírito Santo como o autor e consumador da obra das Escrituras Sagradas. 2 Pedro 1, 20, 21. Antes de mais nada, sabemos que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto da divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos da interpretação do coração. Olha o que faz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 34:20 diz assim: disse o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque é de acordo com elas
que faço aliança com vocês e com Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A inspiração do Espírito Santo pela palavra, a palavra de Deus. Jeremias 30, de 1 a 2. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei a vocês. Apocalipse 19, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse: escreve, felizes os que convidamos para o banquete, para o casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, irmão, palavra de Deus. Isaías 38, 4 diz: então a palavra do Senhor veio a Isaías. Jeremias 1, 4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, a palavra do Senhor sempre. Ezequiel 1, 3. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Sempre há a palavra de Deus, irmão, sempre há a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é do Deus Todo-Poderoso. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos que ter essa compreensão para o nosso entendimento. Por isso que depois nós vamos fazer uma grade de estudo, lendo os evangelhos junto e discernindo sobre a palavra de Deus junto com o Espírito Santo de Deus. E por fim, meus irmãos, para deixar para a meditação dos amados em Cristo, para definir esse ponto do Espírito Santo de Deus, eu vou deixar esta palavra, gostaria que você meditasse Apocalipse capítulo 22, versículo 18, que diz assim: eu testifico a todos aqueles que ouviram a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará as pragas que estão descritas neste livro. No versículo 19 diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro destas profecias, Deus lhe tirará a parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Irmão, então aquele que tirar alguma coisa desse livro vai ser tirado a salvação eterna, e aquele que acrescentar alguma coisa nesse livro serão acrescentados as pragas deste livro, irmão. São coisas muito reais. E a palavra de Deus finalizando dizendo no versículo 20: aquele que testifica estas coisas certamente cedo vem. O amém. Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, que você possa fazer um grande proveito da palavra de Deus e possa ter o discernimento do significado do que é a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Agostinho falando com vocês.